Olá, vamos dar início a mais uma videoaula, né? Hoje sobre os povos africanos. Depois de termos estudado, né, os povos das primeiras civilizações, né, do Egito, Mesopotâmia, pré-história, hoje nós vamos, né, fazer uma breve contextualização sobre os reinos africanos, tá? Os reinos africanos. Eu vou iniciar a aula com uma pergunta: como a antropologia e a arqueologia entendem o passado? Né? Pensando nesse entendimento, a gente pode voltar nosso olhar, nossa ideia, lá para o que estudamos no início do ano letivo sobre as fontes para a pesquisa, né? A fonte documental, a fonte oral, a fonte não documental, enfim, né, que são fontes existentes, né, que os pesquisadores se utilizam para entender como o homem evoluiu, como o homem ele se constituiu dentro do processo sociocultural, tá bom? Não é muito diferente, né, a análise feita dos reinos africanos das análises feitas lá na pré-história ou da análise feita nas primeiras civilizações pelos pesquisadores, né? Então, como e por que estudar os reinos africanos, né? A partir da antropologia ou a partir da arqueologia? É importante tendo em vista que essas duas áreas, né, utiliza de artefatos, né, de fósseis, né, existentes, né, alguns anos atrás, deixados pelo homem em um período histórico onde a história era basicamente oral, onde encontramos poucas coisas escritas, mas encontramos muito vestígios, né, de objetos, né, desenvolvidos a partir da cultura de cada grupo humano, e que esses pesquisadores dessas áreas, né, analisam esses vestígios para entender o que aconteceu em um determinado momento, em uma determinada época, em relação à evolução humana, tá? Para entender, né, também essa análise, os pesquisadores, eles se apropriam de algumas teorias já existentes. Entre as teorias nós temos o evolucionismo, né, que é aquela teoria que já estudamos lá no início, né, do Charles Darwin, né, para entender a evolução humana. E o evolucionismo, ele afirma que assim como evoluímos biologicamente, a cultura também passou por um processo em que saiu do estágio primitivo para outros mais avançados. Ou seja, o homem ele se desenvolve culturalmente, né, e pensa e desenvolve, né, objetos, vamos dizer assim, a partir das suas necessidades, né, a partir do que ele entende como necessário em um determinado momento. Temos aí também o monogeísmo, que afirma que toda civilização, né, surgiriam os mesmos estágios evolutivos, né? Isso significa que há grupos mais primitivos em relação a outros, né? E que em um contexto imperialista o mesmo que afirmar a existência de civilizações mais evoluídas e por isso melhor preparadas. Temos também o poligeísmo, né, que considera que as evoluções acontecem em direção em momentos diferentes, ou seja, o homem evolui, mas cada grupo evolui dentro do seu momento, né, dentro do que ele se apropria culturalmente e acha necessário inserir em momentos distintos, né? Todos esses grupos, né, e essa tanto da grupo dos povos, né, dos reinos africanos, como outros grupos existentes no mundo, né, eles buscou em um determinado momento, né, uma organização social. E essa organização também é estudada por arqueólogos, por antropólogos, né, por historiadores, né, como esses homens, né, lá no início, né, pensou em se organizar socialmente. Tá? Então, não foi diferente dentro dos reinos africanos, tão diferente do que foi em um outro momento da história, né? Tanto na pré-história ou lá nas primeiras civilizações, né? Então, a partir dessa análise, podemos compreender uma sociedade pela maneira como ela se organiza e como suas partes funcionam.
Essas partes, né, podemos considerar aí o estruturalismo e o funcionalismo. Dentro do estruturalismo, podemos considerar a estrutura organizacional, né, estrutura como esses povos estão se organizando, né, política, socialmente, economicamente, para que tenhamos aí um funcionalismo, né, dentro da organização mais consistente, né? Então, essas teorias comumente vêm combinadas, né, e defende que podemos analisar um vestígio material, ou seja, é possível que a gente analise vestígio material, né, que essas teorias nos posicionam para que a gente entenda como esses povos se organizaram dentro dessas estruturas. Pode ser um vestígio, né, documental, pode ser um vestígio, né, um fóssil, pode até ser uma história oral, né, mas eles vão deixar algum vestígio. Então, levando em consideração, né, a gente tem que levar em consideração esses vestígios, essas fontes, né, que os pesquisadores se utilizam, né, tem que levar em consideração quem e como usou o artefato pesquisado, né. Então, a gente levanta algumas perguntas, né, quem usou, por que foi naquele momento, né, algumas perguntas têm que ser levantadas para que a pesquisa, ela se encaminhe de forma consistente. Então, na África Antiga, um historiador senegalês, né, Cheikh Anta Diop, ele afirmou que a África tem uma posição pioneira no surgimento da civilização. Isso não é muito difícil da gente pensar, né? Voltem lá na pré-história, né, quando nós estávamos estudando, em que foi discutido que a primeira espécie hominídeo, né, a primeira espécie humana, ela surgiu na África, né? Sendo assim, é preciso que os pesquisadores busquem lá a base desses vestígios para entender o surgimento e a evolução do homem, né? Não só da forma biológica, né? Vamos dizer que por um processo de mutação, né, da forma biológica, mas também na forma cultural, né, da inserção de desenvolver materiais que eles acharam necessário para inserir dentro de seus grupos, de seus agrupamentos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a contextualização dos reinos africanos e como a arqueologia estudam, né, e vem estudando, né, junto com a antropologia, esses povos, né, tendo em vista, como disse anteriormente, que não é muito diferente do que já vem estudando dentro lá da análise da pré-história e dos povos das primeiras civilizações, né. Na próxima aula iremos estudar cada reino de forma individual, cada reino africano de forma individual. Até a próxima aula.